Oi, querida ou querida aqui do nosso Literapia. Aconteceu uma coisa muito bacana aqui. Hoje de manhã, na nossa leiturada matutina de domingo, eu fui surpreendida com o Biano chorando no final de um livro. E aí ele me falou, meu amor, que foi o melhor livro que você leu na vida, né? E que geralmente as grandes obras de arte, eu choro por elas. E aí, gente, eu assim, falei, não, vamos precisar fazer um vídeo porque é tão precioso esse encontro quando a gente tem com uma obra, né? Que eu acho muito importante a gente deixar um testemunho mesmo desse poder que a literatura tem. Se vocês ouvirem um barulho de gente sapateando, é porque a gente está com uma família de maritacas em cima do forro que está sapateando aqui, arrastando móveis, tá? É só isso, mais nada. Esse livro foi um livro que eu li. Quando eu li, o Biano estava no doutorado e aí eu falei para ele, você tem que ler esse livro. Eu pensei nele durante a leitura desse livro todo, que é esse maravilhoso aqui, ó. O Doutor Fausto, do Thomas Mann. E aí ele no doutorado, aquela loucura, não dá para ler mais coisa nenhuma, que você fica abduzido. E aí agora, finalmente, ele leu e aí ele vai contar pra gente como que foi a experiência dele. Na verdade, esse livro também ele sempre teve no meu radar. É um livro assim que, dentro da tradição da qual eu pertenço e de certo modo participo, é um livro lido, conhecido, mas eu vinha adiando a leitura desse livro por muito tempo e finalmente eu tive a oportunidade de lê-lo e também lembrando dessas dicas da Laura, né? A Laura comentou e falou muito bem desse livro e de fato disse que ele certamente iria me tocar e verdadeiramente esse livro me tocou e me toca e certamente ele está entre os melhores livros que eu já li, assim, mas bem assim num lugar muito especial dentro dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Esse é o primeiro referencial dessa grande obra do Thomas Mann. Amor, o que que você mais gostou nessa obra? Quais foram os pontos que te tocaram mais? Uhum. A princípio, do ponto de vista mais racional, foi assim a erudição do autor, né? Então, de tudo que o autor vai falar nesse livro, ele já se apresenta como alguém que efetivamente tem um grande domínio, um grande conhecimento sobre o que ele vai falar e é perceptível o nível da pesquisa dele na medida em que ele discorre sobre cada um dos assuntos, né? Lembrando que esse livro trata-se de um livro que fala de música, né? Da música erudita, mais do que isso, do desenvolvimento da música erudita na Alemanha, da passagem do final do 19 para o século 20, né? Que aí já no século 20 vai ocorrer um fator importante nesse livro, que é a desconstrução da música tonal, do sistema tonal, por um compositor que existe, um compositor específico que vai ser o personagem principal dessa obra, fato depois assumido pelo próprio Thomas Mann. Que é quem? O Arnold Schoenberg, que fez a música, principalmente a fase dele que ele desconstrói a linguagem musical e propõe a música do decafônico ou música serial, né, que tem uma implicação muito grande no campo da música, no campo da própria desconstrução, como eu disse, e construção da linguagem musical. E o que você estava lendo? Com que sentimento você estava entrando em contato naquele momento em que você começou a chorar? O sentimento da grandeza. Na verdade, isso é a questão, é quando você lida com algo que é muito próximo do sublime, que é algo assim que é da dimensão do infinitamente grande.
É por isso que as grandes obras de arte, como eu disse no começo, elas me comovem, porque é algo muito grande e que aponta para algo que, inclusive, de certo modo, tem nessa obra, né? Que é algo que estaria para além do humano. E esse para além do humano também ele tem um significado muito importante, que ele me revela algo que é muito importante do humano, que é a questão do extraordinário, né? Quando algo sai do campo do ordinário, né? Porque existem também obras de uma certa grandeza intelectual, mas dentro do campo intelectual elas são ordinárias, é um senso comum no âmbito intelectual, mas ela transpõe os limites, ela fica da linha de transbordamento em diante. É o que eu sinto quando eu estou terminando cada obra da Virginia Woolf. Porque exatamente você traduziu o sentimento que eu tenho quando eu entro em contato com esse fluxo da Virginia Woolf, que me leva para um lugar que é um lugar que transcende o lugar onde eu estou, e os sentimentos que eu achava que eu era capaz de sentir, eu passo a senti-los de maneira mais profunda e mais ampliada, né? Então é uma surpresa, eu acho que dá muito isso um livro quando pega a gente por esse lugar. A gente se surpreende, pelo menos eu me surpreendo, só posso falar por mim, né? Com a capacidade de sentir principalmente mais do que o que eu já havia sentido. Eu descubro que o fundo que eu achava que eu tinha é um fundo falso. É mais profundo do que isso, né? Sim. Eu tenho um certo temor de dizer tudo isso que a gente está dizendo dessas obras, e sobretudo no que diz respeito ao Dr. Fausto do Thomas Mann, porque eu tenho eu acho que isso gera uma certa ambiguidade, né? Porque, por exemplo, essa obra é de um caráter extremamente erudita, mas ao mesmo tempo ela pode ser lida. O Thomas Mann acho que teve o cuidado de escrever essa obra também de um certo modo acessível para quem simplesmente gosta de uma boa literatura. Quer dizer, ainda assim, trata-se de uma obra exigente. Ela não deixa de ser exigente, inclusive para o leigo. Porque tem, além de teoria da música, né, ele abre diálogos, por exemplo, com a filosofia. Por vezes esse personagem principal, que depois ele assume que é o Schoenberg, por vezes é parte da própria biografia do Nietzsche, e no meio da obra tem reflexões de natureza muito próximo do pensamento do Schopenhauer. Ele propriamente fala do Kierkegaard no meio da obra. Enfim, é uma obra assim, de uma grandeza intelectual que aglutina tanta coisa que assim, você, olha, certamente se você gosta de uma boa literatura, é aquele tipo de obra que você que não se banha mais de uma vez no mesmo rio, né? Você se torna outro depois dessa obra, né? Esse rio corrente que te renova, e possivelmente toda vez que você for ler essa obra você vai encontrar-se com um outro rio. Mas eu acho que isso acontece com as grandes obras, né? Mesmo porque essas grandes obras, elas vão nos transformando tanto ao longo da leitura, que o outro que vai começar a ler, mesmo que comece imediatamente após o seu término, já é outro, porque transforma muito, né? Sim. Uma coisa assim importante que eu acho da gente colocar é que esse é o resultado do encontro do Biano com esse livro. A leitura de um livro, ela é o resultado de um encontro. Então, esse livro foi tão perfeito para ele por conta das fechaduras que ele já tinha, e esse livro veio com as chaves abrindo, né? Sim, sim. Porque, às vezes, eu não tive a mesma experiência com esse livro que ele teve. Eu tive com A Montanha Mágica. Mas esse aqui, ele foi tão difícil para mim que ele ficou um pouco hermético.
justamente porque eu precisava ter um conhecimento de teoria musical que eu simplesmente não tinha condições. E às vezes até perguntava para você algumas coisas durante a leitura, né? Mas independentemente disso, o Thomas Mann ele é muito generoso. No meio dessa confusão toda, teórica, erudita, ele também te carrega pela mão e vai tecendo um fio narrativo que dá para você seguir, se espantar e se maravilhar, mesmo que você não entenda de música. E aproveitar, inclusive, as descrições, assim, são de um teor poético e de uma profundidade imensuráveis. Assim. Olha, eu acredito que eu estou diante de um dos maiores autores da literatura mundial, da literatura universal. Eu acho também. Eu também acredito nisso. Esse livro aqui, amor, por que você acha que as pessoas deveriam ler? O que você acha que pode acrescentar na vida das pessoas? Olha, primeiro é um deslocamento do lugar comum e um deslocamento em relação ao ordinário, porque me parece que a gente está imerso num cotidiano tão banalizado, num modelo de se produzir arte tão banalizada, que eu acho que a gente deveria ficar atentos para isso. Mais do que isso, né, agora do ponto de vista assim, da questão da arte, mas esse livro ele tem um teor sociológico, histórico, político, Isso é do mal. que merece ser dito, né? Porque ao fim e ao cabo, o livro trata-se, isso não é nenhum spoiler, né? Trata-se de um pacto fáustico. O próprio nome traz isso. Goethe já fez isso no próprio Fausto dele, né? Esse pacto, por outro lado, ele está relacionado com o que a Alemanha fez e deu no que deu depois das duas grandes guerras provocadas pela própria Alemanha, né? Segundo parece, o Thomas Mann tinha um entendimento de si, ele como um autor alemão, judeu, né, que a própria Alemanha não tinha de si. Tudo que o Thomas Mann lá não está na letra, não está tão explícito na letra, embora esteja de algum modo, mas está muito explícita no espírito, ou implícita, a gente poderia também dizer isso, né? De que essa grandiosidade que estava nesse impulso alemão de fazer tudo que fez na primeira metade do século XX, tratava-se de um imenso ressentimento, um dissabor totalmente em virtude do imenso provincianismo da Alemanha, por ter sido um país de industrialização tardia e um país tão isolado em toda a Europa. Então o Thomas Mann, já desde lá sei lá, a partir da 100ª página mais ou menos, eu já comecei a entender que ele implicitamente estava criticando esse provincianismo como um fator gerador de um determinado ressentimento que fez a Alemanha fazer também esse pacto de sangue, a gente pode dizer, que matou, como acabei de saber, 50 milhões de pessoas só na Segunda Guerra, né, contando com 6 milhões de judeus mandados para campos de concentração. Thomas Mann, como um judeu exilado nos Estados Unidos, quando escreveu essa obra, inclusive sob a consultoria do Theodor Adorno, a parte da musical que está aqui, quando ele vai falar de Beethoven, ele fez uma consultoria com o Theodor Adorno, e só depois, nas outras edições, que ele acrescentou uma espécie de pós-fácil, que ele reconhece isso e reconhece também que o personagem central dessa obra é o compositor e autor dessa obra, que é o Harmonia, do Arnold Schoenberg, que é esse compositor que fez a música atonal. Mas isso é importante eu frisar para não perder isso de vista, né? O Thomas Mann está, de algum modo, criticando esse provincianismo alemão e esse ressentimento que deu no que deu, como a história nos mostra muito bem. O Biano estava terminando esse livro no momento em que eu estava terminando a biografia do Hitler.
E aí a gente trocou uma ideia sobre esse provincianismo, esse estado de ferida não curada que faz com que surja o narcisismo megalomaníaco como um instrumento de tentativa de compensação desse ego que fica rebaixado, né? Então é muito forte, é muito sério isso. Mas eu vou fazer depois um vídeo para vocês só sobre o que eu achei a respeito da biografia do Hitler, né? Hoje eu queria mesmo trazer o Biano porque eu fiquei tão emocionada de vê-lo emocionado e gosto tanto de trazer aqui para o canal a nossa experiência a queima-roupa com a literatura, porque é só quando a gente tem uma intimidade verdadeira, integral com alguma coisa, que a gente consegue ser completamente arrebatado por ela. É um estado de arrebatamento, né? Eu acho muito triste uma pessoa passa por essa vida sem ter esse tipo de relação com alguma arte. A arte, ela tem o poder de fazer isso, né? Não só a arte, mas aqui nós estamos falando dela, né? Mas qualquer relação genuína. Né? E de uma grande arte que me levou a todas as outras artes, né? O meu interesse, acho que não é novidade aqui dizer isso, né? Eu tenho interesse pelas artes plásticas, tenho muito interesse pelas artes cênicas, né? Desde o drama ático até o drama contemporâneo. Mas a minha entrada em tudo isso foi a princípio pela literatura, né? Então assim eu tenho um grande respeito para esse modo primeiro de se fazer arte, esse modo primordial, que não é menos do que nenhum outro. Então, aliás, muito pelo contrário. E eu entrei pela literatura e não saí até hoje, tão bom que foi que eu tô trancada aqui dentro. Oi, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí, se vocês tiverem perguntas para o Biano, pode deixar, né, amor, que eu pergunto para ele e respondo aqui para vocês. E até de repente. Até mais. Obrigado.